Olá, como vão vocês? Eu espero que todos estejam sãos e tranquilos, saudáveis em suas casas, com os seus em igual saúde, né? Antes da gente começar a nossa aula, que corresponde à conclusão das orações subordinadas substantivas, eu gostaria de dar dois recados, de ordem absolutamente fora do nosso da nossa função aqui, que é o português para o latim e o grego antigo. O primeiro delas é relativamente a um comunicado da reitoria, da pró-reitoria de graduação, que circulou semana passada, causando um certo temor nos alunos e nos professores, né? Esse comunicado dizia coisas que jamais nenhum dos professores, nenhum dos coordenadores de curso, nenhum dos chefes de departamento havia dito antes, ou seja, prevendo um calendário que seria para a USP toda, só que não avisava nesse comunicado que cada uma das unidades tem absoluta autonomia para, dentro dos parâmetros estabelecidos de início do primeiro semestre e término do segundo semestre, eles têm toda a autonomia para organizar os seus calendários próprios, porque as características de cada um dos nossos cursos são 5: letras, ciências sociais, filosofia, história e geografia. Eles têm as suas peculiaridades, e isso está sendo tratado por cada uma das comissões de curso, que irão se preocupar com calendários específicos que, primeiro, não prejudiquem os alunos. 2, que ele seja adequado a fim de mitigar, diminuir, estreitar os danos causados pela pandemia, que existem, indiscutivelmente existem, pois nós somos uma faculdade que tem como seu DNA a aula presencial, o contato frequente do professor com o aluno, a interação professor-aluno, que é aquilo que nos caracteriza. Então, nós devemos nos habituar com esse novo meio, mas ele é absolutamente provisório. Entretanto, esse provisório, que nós imaginávamos que fosse só até o final do primeiro semestre, parece, pelo andar da carruagem, que será aquilo comum também no segundo semestre. Então, esse é uma possibilidade bem plausível, bem razoável, porque, pelo que todos nós estamos observando, a pandemia come solta, né? Ainda que insistam na volta à normalidade. Não há normalidade quando você ainda está numa curva ascendente e não achatada, né? E, principalmente, decrescente, o que seria mais importante ainda. Então, essa era o primeiro recado que eu tinha. O recado que eu gostaria de dar é relativo à avaliação. Nós precisamos fazer uma avaliação, ainda que o curso não tenha seguido da forma como desejávamos, isto é, tendo em vista uma aula presencial, né? Então eu pensei uma maneira que fosse bem razoável para que a gente fizesse essa nossa avaliação. Pensei em que cada um de nós, pode ser até a mesma, cada um de vocês, na verdade, escolham uma obra em prosa, preferencialmente da literatura brasileira ou da literatura portuguesa, consigam uma cópia em PDF, eu vou explicar por quê, para que vocês, a partir dos conteúdos que nós desenvolvemos, fizessem o registro de 5 exemplos de cada uma das nossas estruturas sintáticas trabalhadas, nesse trabalho apontando a obra, o autor, a edição, né, dessa obra, a sua data de publicação e o número de página aonde essa citação ou esse exemplo aparece nessa obra. De forma tal que, ao fim desse trabalho, vocês tivessem construído para a sua vida profissional um rol de exemplos
somados àqueles que eu estou propondo, na sua maior parte também de obras da literatura, para que vocês tivessem aí um escopo, um cabedal para o qual vocês pudessem ainda no qual vocês pudessem ainda se debruçar para pensar mais as questões de língua e poderem, ao fim e ao cabo, prepararem aulas caso isso seja exigido de vocês. Então, é uma proposta de um trabalho bem prático, útil, importante para que vocês fixem as estruturas que foram trabalhadas, e nesse sentido, eu peço que vocês guardem. Vejam só. Primeiro, sujeito e predicado. Então, exemplos de sujeito e de predicado, seus tipos, né? A gente tem que pensar nisso. Classificação, né, dos verbos quanto à sua predicação, né? Isto é, verbo transitivo direto, transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Sujeito, sujeito oculto ou desinencial, sujeito inexistente, sujeito simples composto, não, sujeito simples, composto, exatamente, simples ou composto, perdão, enfim, esses exemplos iniciais. C, o C reflexivo, o C apassivador e o C, índice de determinação do sujeito. Termos associados ao verbo: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, ok? Adjunto adverbial. Termos associados ao nome: predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, adjunto adnominal, complemento nominal e aposto. No período composto, orações coordenadas, que a gente vai ver ainda, dos 5 tipos. Depois, orações subordinadas substantivas de toda a ordem. E orações adjetivas dos 2 tipos. E as orações subordinadas adverbiais dos 9 tipos que a gente vai ver. Eu penso que a nossa matéria desse semestre caberá esses conteúdos. Penso também que nós podemos pensar numa data limite para a entrega desse trabalho. A gente ainda está em junho, ainda aqui no final. Eu estou pensando lá para 10 de agosto. A gente pode conversar na extensão desse tempo, desde que caiba no nosso calendário. Eu preciso de um tempo. Nós somos, nessa turma, algo em torno de 80, 90 alunos frequentando, e eu vou precisar minimamente de algum tempo para não só corrigir esse trabalho, como eu também tenho a turma de elegia, que também não é tão grande, mas ali são mais uns 60 alunos, ou seja, e vão ter trabalho também para realizar dentro do mesmo período. Então, eu peço compreensão a todos que eu vou precisar de algum tempo para fazer essa correção, né? Então, eu estou à disposição de vocês. E eu falei em PDF porque é muito simples. Você abre no leitor de PDF e aí você pensa numa estrutura que seja característica disso que você quer procurar, né? E aí você vai encontrar certos modelos sintáticos que dão conta da característica de tipos de oração, e eu vou mostrar para vocês como vocês devem agir para procurar dentro desse PDF. Facilita, facilita. Então é em cima disso que nós vamos produzir uma avaliação. Uma avaliação, repito, que seja útil para vocês, que vocês tenham alguma coisa para guardar como importante para suas vidas profissionais e para os seus estudos. Então, era essa a proposição de trabalho que eu queria passar para vocês. Está em discussão, aceito sugestões, não sou uma pessoa radical do ponto de vista de estabelecer que eu tenho eu sou o dono da verdade, porque eu não sou mesmo, enfim, então eu estou aqui disposto. Eu acho que é bom para vocês. Então, seria isso. Qualquer dúvida, e-mail. Vão mandando e-mail que eu vou respondendo dentro do possível, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje.
Bem, na aula passada, então a gente começou a ver as orações subordinadas substantivas e vimos 3 tipos diferentes das substantivas. Mas antes de qualquer coisa, então a gente tem que relembrar que eu estou diante de um período composto quando eu tenho 2 orações e 2 verbos, pelo menos, né? Então essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que a oração subordinada substantiva, na sua modalidade desenvolvida, porque nós vamos ver mais tarde que existe a possibilidade das orações subordinadas substantivas aparecerem na sua forma reduzida, ou em gerúndio, ou em particípio, ou infinitivo, e isso também vai ser ali uma modalidade também de oração subordinada substantiva. Mas as desenvolvidas, basicamente, elas são introduzidas por conjunção integrante, na maior parte das vezes, conjunção integrante que, ou se. Também poderíamos encontrar, e esse é um caso à parte que nós veremos lá no final, da oração subordinada substantiva não vir introduzida por conjunção integrante. Isso é algo que pouca gente fala no secundário, tá? Ela pode vir também introduzida por um pronome interrogativo ou por um advérbio interrogativo. Então, eu fico pensando num como, fico pensando num quem, né? E assim, num onde, né? Ou seja, você pode construir uma oração subordinada substantiva com a presença de uma conjunção integrante que na maior parte das vezes. E em segundo, com a se, né? Não sei se você vem, né? Então, eu não sei isto. É isso que a gente tem de pensar. Ou aparecendo com um advérbio interrogativo ou com um pronome interrogativo. Eu quero lembrar para os alunos do grego e do latim que essas orações introduzidas por pronomes interrogativos aparecem muito em latim e em grego, e elas são chamadas de orações completivas. Essas orações completivas, interrogativas indiretas. Porque se eu a isolar, eu transformo a interrogativa indireta numa interrogativa direta, né? Depois eu falo sobre isso. Pois bem, a segunda coisa, fora a conjunção integrante, é que a gente tem que observar que a gente pode substituir a oração que vem a partir do que, né, com o que inclusive, por um pronome substantivo. Isto, esta, isto, esta, este, aquele, aquela, aquilo, enfim, e todos os outros pronomes que são substantivos. Naturalmente, se a oração ela é uma oração subordinada substantiva, é porque ela equivale a um substantivo. Ok. Então, para você tornar a coisa mais homogênea, você substitui por um pronome substantivo. Se funcionar, fica tranquilo, é mais uma possibilidade. A outra possibilidade é de você transformar por um substantivo cognato, ou seja, com a mesma raiz do verbo da subordinada. Eu espero que ele venha. Eu espero sua vinda, né? Vinda aí, um substantivo cognato do verbo vir. Né? Então, vocês têm aí essas possibilidades para identificação. Pois bem, essa oração, que tem um valor semântico de um substantivo, ela ocupa a função sintática em relação à oração principal de um substantivo. E esse substantivo, ele poderá ser, basicamente, um sujeito, poderá ser um objeto direto, poderá ser um objeto indireto, poderá ser um complemento nominal, poderá ser um predicativo. Então, vocês têm aí, e poderá ser um aposto. Então, vocês terão aí essas 6 funções sintáticas possíveis para o substantivo que ocupa o espaço dessa oração substantiva. Existe um tipo de oração, e essa a gente não tratou,
porque ela está fora da NGB, da norma gramatical brasileira, mas que aparece em alguns gramáticos importantes, como o Adriano da Gama Cury, que vai propor que existe, por exemplo, a oração subordinada substantiva com a função de agente da passiva. Isto é possível? Sim. A partir do momento que eu tenha no verbo da principal um verbo na voz passiva, muito provavelmente o sujeito, ou melhor, o agente da passiva, se ele vier em forma oracional, então seria uma oração subordinada com a função de agente da passiva. A gente vai ver isso no final da aula. Na aula passada, então, nós tratamos basicamente então, das orações subjetivas, né? Subjetivas, demos alguns exemplos, objetiva direta e objetiva indireta. Hoje, então, faremos os exemplos da predicativa, da completiva nominal e da apositiva. Então, continuando, a ideia é a mesma, nós devemos nos ocupar em observar se há conjunção integrante, fazer a substituição por um substantivo cognato ou por um pronome substantivo, e a partir daí a gente vê qual é a função que esse pronome tem em relação à oração principal. Tudo bem? Então, a predicativa ela é muito próxima da subjetiva, com uma pequena diferença. Na subjetiva, eu encontrava uma expressão, né, associada geralmente, não sempre, geralmente a um adjetivo. Então é assim, eu falava, é importante, é certo, é conveniente que, ou é importante, é certo, é conveniente que, ou poderia substituir simplesmente pela palavra isto. Então é conveniente isto. O isto, diante dessa estrutura, ele é sujeito de é conveniente, de é certo e é importante. Porque você vai ter um pronome substantivo que vai marcar, principalmente diante de um adjetivo, a função de sujeito. E o certo, o importante e o conveniente passa a ser o quê? Predicativo do sujeito. Mas eu posso fazer a inversão. Vamos supor que apareça na oração principal: a verdade era que. A verdade era isso. Entre os dois substantivos vai ter a posição, o valor de sujeito. Portanto, aquele que está na oração passa a ser o predicativo do sujeito. Alguns exemplos. Primeiramente, vamos continuar com Machado, lá no Memórias Póstumas, assim. A verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica. Então, a verdade é esta. Né? A verdade é esta. Quando eu falo a verdade é esta, verdade é sujeito e esta é predicativo do sujeito. Portanto, a oração que Marcela não possuía a inocência rústica é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Outra, também de Machado, ainda em Memórias Póstumas. Coisa é que admira e consterna. Coisa é esta. Então, eu tenho aqui um substantivo abstrato, coisa, que vai ter como predicativo a coisa é esta. Né? A coisa é esta, então eu tenho aí a coisa sujeito e esta predicativo do sujeito. Mais um exemplo. Ainda em Machado, na famosíssima frase, no famosíssimo período. Ele fala em duas considerações que ele tem que fazer, logo lá no comecinho do livro, primeiras páginas. A primeira consideração, então ele não fala em consideração, ele fala a primeira, mas se refere à consideração. A primeira consideração é que
A primeira consideração é que. Então, consideração é um substantivo. A primeira consideração é que. A primeira consideração é esta, né? Então, vejam lá. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, né? Mas um defunto autor, que ele vai continuar. Mas então, a primeira consideração é que não sou propriamente um autor defunto. A primeira consideração é esta, portanto, eu tenho aí uma oração subordinada, substantiva predicativa. Ele continua no mesmo período. A segunda consideração é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. A segunda consideração é esta, isto é, que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Pois bem, mais um exemplo, ainda em Machado, depois eu tenho dois em essa. Verdade é que Bismarck não morreu. É muito engraçado. Verdade é que Bismarck não morreu. Verdade é esta, né? Verdade, sujeito, esta, ou que Bismarck não morreu, predicativo do sujeito relativo à verdade com o verbo de ligação ser. Duas agora a mais, relativas ao romance Primo Basílio, de Eça de Queiroz. A verdade é que eu, no outro dia, vi o patife do Agostinho. A verdade é esta, novamente, a mesma construção. Então, a verdade é que eu, no outro dia, vi o patife do Agostinho. A verdade é esta. Primo Basílio, Eça de Queiroz. Segunda, o fato é que estou aqui a expor doutrinas subversivas. É boa essa aqui, combina bem com a atualidade, Tem uma outra que a gente vai ver do Eça durante essa aula que também é impressionante. É impressionantemente atual, se deslocada temporalmente, vai parecer que a gente está lendo o jornal, né? Então, vejam só, o fato é que estou aqui a expor doutrina subversiva. Perdão, não é a verdade. O fato é que estou aqui a expor doutrinas subversivas. O fato é este. Então, o fato substantivo na função de sujeito, este na função de predicativo do sujeito. Espero que vocês tenham entendido, então, a predicativa. Vale a pena observar a relação estreita que há entre a subjetiva e a predicativa. Característica mais comum, não estou dizendo que é uma regra geral, mas é uma recorrência muito grande. Quando você está diante de uma predicativa, você vai ter, na principal, um verbo de ligação e um substantivo. Isso é fato. No caso da subjetiva, você vai ter ou um adjetivo associado a um predicativo ou apenas um verbo. Explico. Eu tinha falado é importante, é conveniente, é importante, conveniente e é certo, né? Esses três adjetivos. Você pode pensar também em alguns verbos, como convém. Convém que você venha. Convém isto convém. Sujeito. Tá certo? Então, na subjetiva vai aparecer ou o verbo solitariamente, e aí o sujeito só pode estar na subordinada, ou vai aparecer um adjetivo e o verbo de ligação, e o sujeito só vai poder estar na oração subordinada. Nesse caso de hoje, vai aparecer um substantivo, geralmente verdade, fato, enfim, palavras que precisam ser caracterizadas por alguma predicação, né? Com auxílio do verbo, dando-lhe uma característica adquirida, né? Para que eu tenha ali um predicativo do sujeito como oracional, né? Segundo tipo de hoje é
a oração subordinada substantiva completiva nominal, portanto, uma função que o adjetivo exerce como complemento nominal. Vocês têm que lembrar sempre que existe um parentesco muito grande entre o complemento nominal e o objeto indireto. No objeto indireto, eu vou precisar de um complemento com preposição obrigatória que complete o sentido do verbo. Então, eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Existem substantivos, adjetivos e até mesmo advérbios que eles necessitam obrigatoriamente de um complemento também. Então, quando eu tenho uma palavra que é complemento objetivo, lembrando sempre lá para o pessoal do grego e do latim, do complemento nominal, ele é agente, ele é paciente, não é agente. Ele é alvo, não é sujeito. Então, a gente tem que pensar numa expressão que careça de sentido completo e que tenha como alvo esse sentido completo, né? Então, vamos lá. Isso aqui é uma adaptada do Machado. Há a ideia de que Sua Alteza teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. A ideia, de verbo haver, a ideia disso. Esse disso está ligado não ao verbo né, mas sim a esse substantivo ideia que carece de um objeto. Que ideia? Né? A ideia de que Sua Alteza teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Então, a ideia disso. Esse disso, então, está associado a um nome, portanto, esse nome é um nome que tem uma transitividade indireta e que necessita de um alvo precedido da preposição de, no caso. Continuando. Deleitava-se ainda no Machado. Deleitava-me com a ideia de que Marcela ficaria ralada de saudades e remorsos. É muito bom isso. Deleitava-me com a ideia de que, mesma ideia, mesma palavra, ou seja, vocês vão ver que existem termos que eles vêm geralmente associados com um complemento nominal. Não estou dizendo que obrigatoriamente seja isso, mas principalmente substantivos abstratos, eles vêm com uma explicação para ele, porque a abstração fica realmente mais vazia sem essa indicação desse objeto, dessa abstração. Esse é um dado, isso é uma dica de professor, né? Quando você ficar pensando numa aula que você precisa dar um exemplo de complemento nominal, você pensa numa palavra amor, sentimento, ideia, coisas que são vagas, né? Basicamente isso, né? Então, deleitava-me com a ideia disso, com a ideia de que Marcela ficaria ralada de saudades e remorsos. Vejam isso. Vamos lá. Fico certo de que. Da onde vem essa certeza de que a vista fará fé? Então, fico certo disso. Esse disso está associado ao adjetivo certo e que carece de esclarecimento de qual certeza é. Note bem que você poderia confundir isso. Na verdade, se não fosse essa preposição de, você poderia confundir com uma subjetiva. Você só não confunde porque o fico está na primeira pessoa do singular e, portanto, eu fico certo. Aí elimina qualquer possibilidade de uma subjetiva porque o sujeito já está na principal. Daí você vai pensar, então sei lá, uma predicativa. Uma predicativa com preposição de também não dá. Então só resta a possibilidade do complemento nominal. Então eu fico certo disso. Eu fico certo de que a vista fará fé. A mesma construção no mesmo livro. Hoje eu entrei
na vibe do Memórias Póstumas. Estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Estou certa disso, é a mesma construção, eu fico certa, certo? Eu estou certa, né? Muda aí só o sujeito, que no primeiro caso é masculino e no segundo feminino. E a construção é exatamente a mesma. Eu curvava-me da felicidade, eu curvava-me da felicidade com a esperança de que ele, ele nos não denunciasse nunca. Vejam bem, eu curvava-me da felicidade, por favor. Eu me curvava a partir da felicidade, né? Então é um outro tipo de oração. Agora, com a esperança. Esperança do quê? A esperança aqui, então, ela é uma oração subordinada. Perdão, a esperança vem complementada pela de que ele não nos denunciasse nunca. A esperança disso. Então, esperança é um nome, e é um nome, continuo a dizer, um nome abstrato, que vem acompanhado de um complemento que vem antecedido de uma preposição de, né? E vou para a última de complemento nominal. Eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de ver e receoso de que a vista me levasse a compartir a responsabilidade da solução. Esse período é ótimo. Repito, eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de haver. Vejam só, esse aí é um complemento nominal, só que o verbo ele está no infinitivo. Então vamos guardar, tá? É uma completiva nominal reduzida de infinitivo. A gente não vai ver isso agora. Mas eu quero dizer de haver, de eu havê-la, né? Que poderia substituir por uma de que eu a visse, né? Desejoso de que viesse a ver, também poderia ser. E receoso, agora sim, de que a vista me levasse a compartilhar a responsabilidade da solução. Então, vejam só, que me levasse, eu ficava receoso disso, receoso da vista, de que a vista me levasse a compartilhar a responsabilidade da resolução. Então, eu tenho aí uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nosso último tipo, a apositiva. A apositiva é muito curiosa porque a conjunção integrante que, ela vai vir ou antecedida de 2 pontos ou antecedida de vírgula, tá? Essa antecedida de vírgula, ela é complicada porque muitas vezes vai poder confundir com a oração subordinada adjetiva restritiva, que também tem uma semelhança, já falou disso outras vezes, tem uma semelhança com um aposto, né? Na verdade, a diferença entre ambas é que uma é de base substantiva e a outra é de base adjetiva, né? Então, aquela que é de base adjetiva, ela só pode ser adjunta de nominal, enquanto a de base substantiva, obrigatoriamente, ela é um aposto. A gente sabe muito bem que existem os limites entre o aposto e o adjunto adnominal. Já tratamos disso, né? Há questões muito finas, e aparece lá no Adriano da Gamakuri um pequeno parágrafo que diz a respeito dessa distinção, e eu acho que eu até trabalhei com vocês. Então, essa é a primeira característica, já alivia a tua vida. Se aparecer, então, a expressão a saber, então, alguma coisa, a saber que, né? Pode ter certeza que vem aí, a saber entre vírgulas, por favor, a saber que, aí você vai ter uma apositiva. Mas isso é manha de professor de gramática, quer dizer, vocês vão ser, um dia talvez,
E isso ajuda muito na hora de você preparar o seu exemplário para as suas aulas, né? Vamos lá, o primeiro exemplo, novamente Machado, não é impossível que descobrisse meia-verdade. Então, não é impossível que descobrisse, lá em cima, você vai ter uma subjetiva, tá certo? Não é impossível isso. Isso não é impossível. Então, ali, que descobrisse meia-verdade é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Meia-verdade, vírgula, a saber, vírgula, que estava ali o pai do inventor das borboletas. Repito, que descobrisse meia-verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas. A oração subordinada substantiva apositiva fica muito difícil a gente substituir por um pronome substantivo. Fica um pouco forçado. Mas se a gente forçar um pouquinho, dá. Quer ver? A verdade, a saber, esta verdade, esta. Então, na verdade, essa oração fica estranho. Se você inverter, fica melhor. Você fala esta que, ou melhor, esta, a saber, estava ali. Então você inverte a oração com a oração apositiva com a principal e você transforma num aposto, ou melhor, você no antecedente do aposto o esta. Fica também uma coisa possível. Eu fiz uma descoberta sutil, a saber, a descoberta sutil, ele vai explicar qual é a descoberta sutil, que a natureza previu a vestidura humana. Então, a vestidura humana é aposto, a natureza previu a vestidura humana, é aposto da descoberta sutil, né? Então, vocês têm aí uma oração subordinada, substantiva apositiva. Mas o melhor exemplo, na minha opinião, são os do Primo Basílio, do Essa de Queiroz. Esse período é muito longo, vocês vão ter mais noção quando vocês receberem o handout, provavelmente amanhã ou depois, com os exercícios das orações subordinadas substantivas juntos. Tá? Então, eu ainda estou pensando no aulão. Talvez eu faça por Google Meet um aulão, aí vocês entram e a gente vai corrigir aqueles exercícios todos, até onde der, né? Até onde der. Ou parte deles, e depois eu dou o gabarito, e assim por diante, tá? Então vamos lá. Basílio afetava muita dor em suas duas laudas de explicação. Traduzindo, Basílio demonstrava muita dor em suas laudas de explicação. 2 pontos. Ou seja, vem alguma coisa aí que explica substantivamente quais eram as explicações do Basílio. 2 pontos. Que estava ainda pobre. Então, que estava ainda pobre é uma oração subordinada à positiva que explica explicações. Adiante, ponto e vírgula, que teria de lutar muito antes de ter para 2. Que teria de lutar muito antes de ter para 2. Outra oração subordinada substantiva à positiva. Ponto e vírgula. Ele está fazendo uma enumeração. O clima era horrível. O clima era horrível. Que o clima era horrível. Você tem aí uma elipse desse que seria conjunção integrante, porque esta oração ela faz parte das diversas explicações que ele está dando para explicações. Que o clima era horrível. Então tem que o clima era horrível. Que não queria, tá sem o quê? Que não queria sacrificar. Aí vem, termina o período. Pobre anjo, que não queria sacrificar, pobre anjo.
pobre anjo. Legal. Chamava-lhe minha pomba e assinava seu nome todo. Esse é um período muito legal. Vocês vão ver na hora que eu fizer o handout, vocês vão ter clareza maior, mas, repito, Basílio afetava muita dor em duas laudas de explicações. Primeira explicação, que ainda estava pobre, que teria de lutar muito antes de ter para dois. Elipse da conjunção integrante, que, entre parênteses, o clima era horrível. Ponto e vírgula. Outra elipse, que não queria sacrificar, pobre anjo. Chamava-lhe minha pomba e assinava o seu nome todo. Primo Basílio, logo no início do livro. E a última. A Joana lhe deu grandes novidades. E a Joana lhe deu grandes novidades. 2 pontos. Que a Luizinha agora saía todos os dias. Primeira oração subordinada, substantiva positiva. Segunda novidade, que o primo não voltara. Então, eu tenho aí 2 orações que esclarecem substantivamente as novidades que são apresentadas sucedidas de 2 pontos. Essa era a aula de hoje, a princípio, né? Para a próxima, porque essa já está um pouco longa, antes de começar as orações subordinadas adjetivas, eu dou a explicação a respeito daquelas orações subordinadas substantivas, interrogativas indiretas, que poderão ser, no mais das vezes, objetivas diretas. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de útil para vocês. Repito que eu tenho certeza que o trabalho que eu estou propondo, ele é um trabalho que vai ajudar você no resto da sua vida profissional, porque você vai ter construído, afora os handouts, essa pesquisa que você vai fazer a respeito das estruturas sintáticas em cima de autores consagrados, você vai ter um material importante para que você tenha clareza de como funcionam essas estruturas sintáticas na língua portuguesa. E você que é do grego e do latim, se você quiser fazer a compatibilidade, pensei nisso, você também pode pegar um exemplário grego ou latino, ou dos dois, e colocar. Não precisa ser na mesma copiosidade. Eu pedi 5 exemplos de cada estrutura. Se você colocar um exemplo para cada uma das estruturas sintáticas, será muito bem-vinda e será muito bem avaliado por mim, porque vai de encontro àquilo que esse curso tem como objetivo, tá? Um bom resto de domingo, um forte abraço a todos, beijos, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês todos estejam muito bem e não saiam de casa ainda que as pessoas insistam nisso, tá? Saiam apenas quando absolutamente necessário. Um forte abraço, beijos a todos e a todas.